Olá, meu nome é Fernando e sejam bem-vindos ao Rota 99. Hoje nosso objetivo é conversar sobre o Volkswagen Up, carro esse que nem faz mais parte do site da Volkswagen Brasil, e a gente vai hoje entender a história desse carro no Brasil, tentar entender quais motivos dele não ter feito muito sucesso por aqui, seus pontos altos, seus pontos baixos e tudo que a gente puder lembrar sobre esse carrinho aqui. Então não esquece de no final deixar seu comentário sobre qual o motivo que você acha que o Volkswagen Up não fez sucesso aqui no Brasil. E vamos concordar que nem lá fora ele fez muito sucesso. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. O Volkswagen Up foi lançado em 2014 aqui no Brasil, lá por fevereiro. Para atender melhor o gosto do brasileiro, ele foi esticado em relação ao modelo europeu, o que permitiu ser um carro subcompacto, mas com espaço interno ali relativamente bom. Em seu lançamento, ele entregava apenas um motor 1.0 3 cilindros, que tinha 82 cavalos e entregava uma boa economia e um desempenho razoável por ser um carro leve e 1.0 com 3 cilindros, que normalmente entrega uma faixa de torque ali bem mais legal e um pouco mais cedo do que a gente estava acostumado nos 4 cilindros. No mesmo ano, já em abril, eles lançaram a versão duas portas. E também foi lançada a versão com câmbio iMotion, que é aquela automatizada, e o pessoal sabe que lá não é muito confiável, né? Tem muita gente que tem e fala, nunca tive problema, mas no geral não é um câmbio lá muito confiável e o comportamento também não é lá dos melhores. E ainda em 2014, lá em novembro, foi lançado o Volkswagen Up Cross. Sim, aquela versão aventureira que todo brasileiro gosta. Todo brasileiro não, que eu sei que vocês não gostam, mas eu gosto, então isso que importa. E vamos tentar falar um pouquinho sobre esse início, né, do Up aqui no Brasil. Bom, o objetivo dele era bem claro, ele tinha que substituir nas versões mais baratas o Volkswagen Gol G4, aquele Gol que pra mim foi o pior Gol que já existiu na história. Sei que tem muito dono que gosta do carro, é um carro valente, mas pra mim foi o pior Gol que já fizeram aqui no Brasil. E de fato o preço não era muito distante não, normalmente você comprava por R$2.000 a mais um Volkswagen Up, da versão de entrada, que tinha alguma coisinha ali bem pontual, em relação ao Gol G4 que não tinha absolutamente nada de série. Então até aí ele cumpria seu papel. O problema vinha que para colocar qualquer coisinha a mais, ou pegar uma versão um pouquinho mais completa, né, ou pegar de fato um Up completinho, o salto de preço era muito grande. E querendo ou não, a boa fama do Gol fazia esse carro vender muito mais para empresas, né, que queriam um carro para até locadora, mas empresas mesmo, né, de telefonia que precisavam de um carro valente, um carro com mecânica tranquila, e não conseguiam ver ainda no Up essa opção. Né, o Up com aquele visual diferenciado, tal, pequenininho, motor de 3 cilindros, não era perto do Gol G4 a mesma coisa que esse público buscava. E foi por aí que começou a vida difícil do Up. Ele não conseguiu atender o público de entrada da Volkswagen e o Gol continuou sendo a opção de entrada, mesmo na versão G5, G6, G7, sempre foi visto como o carro de entrada da Volkswagen. Tanto é que o Up, com o passar do tempo, foi perdendo, né, versões mais baratas e começou a se dedicar às versões mais caras, porque era ali que o público estava buscando mais ele. Em 2015, já como li em 2016, o Move duas portas foi tirado de linha. Começava ali o caminho inverso, né, de carro de entrada para ser considerado um compacto premium ali da montadora. E foi em julho de 2015 que toda a magia aconteceu. Chegava na linha Up o motor 1.0 TSI, que iria transformar completamente a imagem que o carro tinha aqui no Brasil. Ele deixava de ser aquele compacto de entrada com um visualzinho diferenciado para ser um compacto com desempenho quase que desportivo. Sim, eu sei que vocês vão ficar bravos, mas sim, ele tinha um desempenho um pouco diferenciado. O carro, né, a carroceria não era preparada, não fazia curvas bem, não tinha boa frenagem, mas o carro tinha uma aceleração boa. E para poucos brasileiros, né, ter aceleração boa de fábrica era uma coisa quase que inacessível nessa faixa de preço. E foi aí que o Up acertou em cheio. O motor TSI entrega 105 cavalos, que não é nada fantástico. O diferencial estava em entregar o torque numa faixa bem legal, né? O torque que a gente chama de mesa, que ele começa bem cedo, se mantém, né, no torque máximo por um bom tempo e só vai morrer ali no final. Então toda essa faixa que a gente tem, ele está entregando praticamente o melhor que o motor tem, porque querendo ou não, a gente dirige torque e não potência. E o Up teve versão para dar e vender, teve versão Red, eu acho que Black, teve Move, teve o High, tô até lendo para ver se eu lembro de todas as versões, teve Speed, teve White, que mais que teve? Nossa, teve muita versão. Então a Volkswagen tentou criar uma maneira de entregar pacotes diferenciados e cada uma recebia um nome, né? Então era um pacote fechado, não era aquela estratégia de você vai lá e compra individualmente cada item que tem, que era uma coisa comum, né, nas gerações antigas de Volkswagen. E não, aqui eles entregavam pacotes, mas aí eles tentavam, né, criar um pacote, tem isso, mas tira aquilo, tira isso, coloca
troca aquilo, e aí acabou ficando uma gama gigantesca de versões que eu pessoalmente não entendo de cabeça a diferença de uma para outra praticamente nenhuma. Ainda tivemos o Up Run e tivemos o Up Track. Confessar para vocês, eu nem lembrava desse Up Track. Em 2017 o Up recebeu uma reestilização e perdeu a opção de duas portas. Como o brasileiro já tinha acostumado, né, eles até tentaram insistir, a própria Volkswagen tentou no Gol, né, insistir de novo na versão duas portas, que não era presente no G5, se eu não me engano ele veio no G6. Querendo ou não, o público brasileiro já não se interessava por versões duas portas, mesmo que ficasse bonito, né, esteticamente era bonito, combinava até, né, por exemplo, com as versões tunadas ali de GTI, né, aquele GTI nacional, combinava muito mais ser duas portas, mas a Volkswagen viu que não tinha demanda e acabou focando nos quatro portas. E foi aí que chegou a versão Connect, que era presente até pouco tempo atrás aí na gama do carro. E também a versão High agora só era disponível com motor 1.0 TSI. E em 2017 chegou a versão Pimentinha, baseada na versão High do carro, que era uma versão também mais ali com apelo esportivo, né? Um visual ali mais apimentadinho. Nessas o carro já não tinha tanto fôlego, né? O Up já não era nenhum carro de grandes volumes de vendas, então ficou até praticamente a linha 2020 sem grandes mudanças. E foi em 2020, né, a linha 2020, que ele passou a ter apenas 3 versões: Connect, Extreme e a versãozinha de entrada MPI, com motor 1.0 aspirado, e as outras duas com motor TSI. Já na linha 2021 o carro ficou apenas com a Extreme, né? As outras duas também não tinham demanda e acabaram tirando ela também. No finalzinho de vida ainda teve aquela curiosidade, né, para o carro segurar mais um tempinho, eles eliminaram o cinto central traseiro para falar que o carro era 4 lugares. Muita gente, né, achou um barato que eles colocaram no próprio tecido do banco, né, um baita de um logo gigantesco, tipo, ó, não senta aqui, tá, de jeito nenhum. Mas vamos concordar que era totalmente desnecessário isso, né, era simplesmente tirar o cinto, falar que não há quem andar em 5, o problema é de quem estiver andando errado, né, era só na hora da venda o vendedor ser bem claro que a partir daquele modelo não tinha mais cinto central, ou seja, não era para carregar mais 5 pessoas. Bom, vamos para as considerações finais então do Volkswagen Up aqui no Brasil. Na minha visão, o Volkswagen Up pecou em uma coisa que é chamada design que parece popular. O que é isso, Fernando? Os carros, né, normalmente city cars, que são carros feitos para ser subcompacto, carros bem urbanos, eles apostam num visual bem característico. Eu sempre brinquei que o Up para mim parecia um Gurgel BR800, né? Você lembra como que ele era, o design ali bem, né? Pega um Gol da época e pega o Gurgel, vocês vão ver que tem um design muito diferente, né? Um realmente parecia um carro, né, em escala do que eram carros da época, né? Carros mais volumosos, e aí de repente eles fazem um carro curtinho, né, com um visual bem característico, bem pontual. Claro que isso vai agradar muita gente ainda, mas por outro lado, quem buscava um carro, né, aquele carro para dar um gostinho de tô com um carro legal, né, um carro que parece mais bonito, não conseguia ver no Up um carro desse perfil. Então normalmente quem comprava o Up ou estava buscando a esportividade do TSI, né, junto com a economia, que de fato era um carro bem econômico, mas por outro lado a pessoa não estava buscando, claro que tinha versões bonitas, né, não tô falando que todo Up era feio, né, e isso é uma opinião minha também, tem muita gente que acha o carro lindo, mas eu acho que esse visual mais city car não valorizou o que o brasileiro gosta muito. Não à toa muita gente no Brasil todo comprava Gol. O Gol, o que o visual do Gol é? Era antigo, mas era um carro feito com formas de um carro comum. Assim como o Onix é feito assim como que mais? Qualquer carro que você pegar, HB20, todos os carros tem esse formato mais carro comum, né? Que é aquela frente bem marcada. Ainda com o HB20 tem uma frente um pouquinho mais abaixadinha, mas ainda assim é. Então, querendo ou não, esse apelo visual que o Up não conseguia entregar para muita gente, mais uma vez, né? Tinha gente que conseguia buscar isso no carro, mas tinha gente que não conseguia. Então, na minha visão, o Up tinha esse problema que era a questão de visual. E independente, né, da pessoa gostar do visual, não, às vezes ela até gostava, mas chegava a hora do preço e o preço desse Up era muito próximo de carros maiores do que ele. Mais uma vez, o Up era um subcompacto, que era muito mais caro que os seus concorrentes, claro, por ser melhor, mas era mais caro. Então o Mob era mais barato, o próprio Kwid era mais barato. Então o Up acabou perdendo o custo-benefício, porque ele entregava coisas que, querendo ou não, muito brasileiro não dá valor, que é a própria segurança, né? Uma carroceria melhor construída, e por troca disso, né, a Volkswagen tirava acabamento. Tudo bem que faz parte do projeto e tal, mas aquela porta parecendo lata, igual do casinho, né, o bolinha lá, é uma coisa que o brasileiro já não queria mais num carro. Por mais que a economia não custava nada, no Brasil eles adaptarem isso e fazer uma estampa, né? Podia ter plástico em tudo, mas fazer uma estampa
tampa e tampar aquelas portas, que já seria de bom grado. Como a gente falou, o Up teve muitas versões, então era até difícil do mercado de usados as pessoas buscarem o carro, porque ninguém sabia o que um carro tinha, o que o outro não tinha. Então ele acabou se tornando um carro que usado tinha sim público, mas ele não era tão atraente exatamente por as pessoas não conseguirem buscar propriamente o que um carro tinha ou não tinha. E mais uma vez, eles achavam carros maiores no mercado de zero, então no usado era a mesma coisa. Você ia comprar um Up e você achava, por exemplo, um HB20, que era um carro maior. Você achava, sei lá, o New Fiesta pelo mesmo preço, porque era um carro maior. Então acabou que o carro ficou muito caro pelo porte que ele tinha. Então, por melhor que o carro seja, né, ele foi um carro muito bom, ainda assim o público não conseguia comprar, porque querendo ou não, o brasileiro compra carro por metro cúbico e o Up não tinha esse benefício para ele, né? Era um subcompacto, por melhor que seja, ainda era um subcompacto. E eu tô falando em questão de vendas. Eu vou dar olhar um pouquinho para baixo, né, que eu tô com a minha colinha aqui, mas para vocês terem ideia, ó, em 2014 ele vendeu 58 mil carros, em 2015 53 mil, em 2016 já caiu para 38 mil, 2017 34 mil, em 2018 mais uma queda gigantesca para 20 mil, em 2019 13 mil, 2020 6 mil, ou seja, vocês estão vendo que a queda é gigantesca. Então ele veio de uma crescente, né, veio lá vendendo 58 mil, que não é nada absurdo por um compacto, né, vamos concordar que um compacto de uma marca tão tradicional como a Volkswagen vender só isso é pouco. Mas veio numa queda absurda e hoje, né, em 2021, os últimos Ups que tem, venderam até o último mês 1.839 carros. Então, o carro foi realmente perdendo valor, foi perdendo versão, foi perdendo apelo, até encerramento agora de produção com um carro que realmente já não tinha apelo nenhum com o brasileiro, por melhor que ele seja. E Fernando, agora que o carro saiu de linha, é uma péssima ideia comprar um carro desse usado? Pelo contrário, é um carro muito bom. O que tem que deixar bem claro é que quando você vai comprar um carro desse usado, 90% de quem teve o Up TSI era racheiro, né? Que é aquele cara, moleque novo, aquele nem novo, né? Às vezes novo de alma, que queria meter o pé, que só andava no máximo. E motores com esse, né? Tem que ter um cuidado diferenciado, o turbo mesmo tem que ter um cuidado diferenciado na hora do uso. Então, um motor 1.0 usado sempre no limite, né, pressão, e aí coloca, né, chip de performance, coloca piggyback, sei lá o que é os nomes lá que eles falam, e enche o carro de coisa que não era nem para ele ter, e aí isso vai desgastando. Então muita gente pega o carro, faz, né, acontecer, acaba com o negócio, e aí na hora da revenda tira tudo, entrega o carro, finge que era um carro de senhora ir pro mercado, essas coisas. Então é um cuidado que você tem que ter muito grande, porque as peças desse carro não são exorbitantes, não é igual ter um Volvo na garagem, mas ainda assim, dependendo da coisinha que você vai comprar um carro desse e ter que fazer manutenção, você vai tomar algum sustinho sim. Então, vai comprar um carro usado desse, saiba pesquisar muito bem, não caia na lábia de muitos vendedores, porque sim, a maioria das versões, não estou falando que todos os carros são judiados, mas a maioria desses carros turbos tiveram donos que não cuidaram tão bem no sentido de usar o motor com carinho, usar o motor normal, e querendo ou não, motores sobrealimentados costumam ter problemas mais recentes, mas muito longe de ser uma bomba, mas pode sim se tornar na sua mão. Então, muito cuidado na hora de comprar um carro desse. Ah, Fernando, mas e a versão aspirada? Excelente, é um carro muito econômico, como eu falei, ele anda bem, não é um carro ruim, muito longe disso, é um carro que entrega um desempenho para 1.0 aspirado excelente, esse motor da Volkswagen realmente é muito bom, e se eu fosse buscar um carro desse por economia, sem sombra de dúvidas, o Up seria a minha escolha. Lembrando que mesmo por um cara grande como eu, ele é confortável na frente, ele não é um carro apertadinho, ele não tem aquela coluna, né, que aperta que nem do Kwid, então é um carro com uma ergonomia muito legal para quem é grandão que nem eu. E em questão de revisão, né, uma coisa que tem que ficar atento é que a revisão de 40 mil quilômetros na própria Volkswagen passa dos R$1.000, mas as outras eu tô vendo aqui fica em torno de 500, 600 reais, não foge muito disso. Então a manutenção padrão do carro é bem tranquilo. E é esse o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. É uma breve história aí do Volkswagen Up no Brasil e um pouquinho da minha visão sobre esse carro aqui. Mais uma vez, eu acho que é uma compra de usado muito legal. Ainda, Fernando, achei um zero aqui, será que vale a pena comprar? Eu acho que vale, é um carro que a mecânica é mais do que difundida já no Brasil. Como eu falei, tem peças caras, vão ter sim, mas ainda assim não vai faltar, né? É uma coisa bem tranquila aí de se manter em casa.
E se eu fosse dar uma nota geral pro Up, ele seria 9, tá? Eu só não dou 10 porque eu acho que a Volkswagen se perdeu em algumas coisas e, como eu falei, o design não é uma coisa que me atrai. Eu prefiro carros com design de carros, beleza? Então um forte abraço pra vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa like, comentário, ajuda o canal a crescer de novo, que é só vocês que podem ter esse papel aqui no canal, porque eu sozinho, infelizmente, não consigo fazer o canal crescer, beleza? Um abração de coração e até um próximo vídeo.